Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Hoje a gente vai falar sobre consciência sistêmica. Você sabia que as doenças podem ter um significado e trazem várias mensagens através de seus sintomas e padrões? Sobre isso a gente conversa com o médico sistêmico e fundador do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, Fernando de Freitas. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Vamos entender um pouquinho melhor o que é uma consciência sistêmica. A consciência sistêmica é uma abordagem que eu criei em cima de várias abordagens que eu fui trabalhando, aprendendo e executando durante a minha jornada, não só profissional, mas a minha jornada pessoal, porque tudo que eu aprendia primeiro aplicava em mim, para depois levar para os clientes. E a consciência sistêmica, no fundo, é o fruto da medicina, que eu sou médico, gastrocirurgião, da psicossomática, que é entender o que acontece por trás de toda somatização. Por trás de toda somatização, que é a doença no corpo, existem conflitos emocionais infantis não resolvidos. Infantis? Infantis. Aí depois eu fui para a psicoterapia corporal neo-reichiana, que é análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica. Eu fiz formação nas três, que era para entender qual é o efeito da história emocional no corpo da pessoa. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que eu utilizo muito, que é a leitura corporal. O corpo conta a história. O meu corpo conta a minha história, o seu corpo conta a sua história. E o cliente, quando vem, olhando para o corpo dele, dá para ter uma noção da história de vida dele. Sem ele falar nada? Sem ele falar nada. Só movimentação? Por exemplo, não uma precisa levantada de sobrancelha, nada? Não, tem mais, é assim. Existe a leitura da forma. A forma do seu corpo, isso é só uma foto, a forma conta a história. Se começar a ver gestos, posturas, eu estou vendo o que está acontecendo com o indivíduo nesse momento. Muitas vezes eu utilizo isso num trabalho, por exemplo, quando estou com um cliente. Eu jogo uma pergunta e o meu objetivo não é escutar a resposta, é ver a reação do corpo à pergunta. Quando eu faço a pergunta, a reação já me deu a resposta. Aí depois a pessoa fala verbalmente. Eu até vou ver se o que ele falou verbalmente bate com o que ele disse com o olhar ou com o gesto. Exato, se é coerente ou não é coerente. E aí na psicoterapia corporal, toda a linha de psicoterapia, o que nós enfrentamos lá e o que nós conseguimos pegar? Que todos os conflitos que nós carregamos surgem da infância. E aí, para entender melhor de onde surge tanto problema nesse período da infância, da família, aí eu entrei no campo da sistêmica. E aí comecei a ver que todos os conflitos que existem nessa infância, que vão gerar essas doenças, esses distúrbios emocionais, têm a ver com as várias gerações de família que tem lá atrás. Os conflitos, eles vêm de várias gerações. Então, é um legado, então, na verdade, Exato. né? Você nasce numa família e você traz conceitos referenciais dessa família. Você fala português. Se estivesse na China, falava chinês. Agora, esse legado, doutor, ele vem necessariamente de uma família biológica ou tem que ser do meio, da criação dessa pessoa? Das duas, assim, o primeiro meio que você teve, é que, por exemplo, esse é um tema interessante que, assim, na consciência eu trabalho isso como círculos concêntricos. Então, assim, o primeiro meio que você teve, por exemplo, foi dentro do útero. Era você que meio tinha, era você dentro do útero da sua mãe. Ali era o seu mundo. Aí você nasce. Aí existe agora você com a sua mãe. Antes você estava dentro da mãe, agora você vê a mãe fora. E aí conforme vai avançando, você vai ter você, sua mãe e seu pai. Você, sua mãe, pai, irmãos, tios, primos e assim por diante. Veja, o meio, a cada fase de vida, ele vai ampliando. E nessa ampliação, por exemplo, cada fase tem um tipo de amor, um tipo de relacionamento e um aprendizado. Esse aprendizado nesse meio, nesse primeiro, ajuda para o segundo e assim por diante. E aí quando tem conflitos em algum desses ciclos, é possível ver a marca que ficou lá. E aí, por exemplo, se hoje eu tenho uma série de problemas, aí eu vou num profissional, ele vai começar a identificar de que fase da vida isso provavelmente aconteceu. E naquela fase você vai atrás do tipo de trauma. Mas isso só na conversa o senhor consegue detectar a fase? Também. É interessante que assim, as informações dá para pegar, eu pego informação de vários locais, mas aí é porque eu já tenho o meu preparo. Por exemplo,
quando eu chego muitas vezes no consultório, só de olhar para o cliente quando ele está sentado lá, eu já fiz um monte de diagnósticos. O jeito que ele olhou para mim já me deu outra dica. A forma como ele sobe a escada, como ele senta, que lugar ele escolhe para sentar, se ele olha para o ambiente, se ele olha desconfiado, se ele se entrega de uma vez. Tudo isso são dados importantíssimos para mim. Antes de falar qual é o problema, eu já vi uma série de características dele. Em algum momento, essa primeira análise, sem ele falar, não bateu com o que realmente acontecia? Sempre bate. Sempre bate. Se dá mais crédito ao que não se fala, ao que se vê. Aí é outro tema interessante, que assim, quanto da nossa linguagem é verbal e quanto da nossa linguagem é não verbal, essa comunicação. Vou colocar nem linguagem, a comunicação. Tem estudos, tem um cientista lá norte-americano que fez um estudo mostrando assim, e é meio contestado, mas só para ter noção, 93% da comunicação é não verbal. É um número 7% bastante alto, né? é verbal, exato, 7% é verbal. Até o fato, por exemplo, estou falando com você, eu podia falar de um jeito assim, eu podia falar de um jeito assim, eu podia falar de... Veja, tudo são isso aqui é linguagem não verbal, a forma como eu estou colocando. O conteúdo verbal é o mesmo, mas o jeito que eu coloquei, se eu abaixo a cabeça, se eu olho assim, se eu enfrento, se eu fico assim, se eu afundo, tudo isso aqui é comunicação. Isso aqui, por exemplo, está passando uma série de informações essenciais para poder entender quem é essa pessoa, os conflitos que ele traz, os referenciais de vida, como ele se posiciona em relação a um desconhecido, por exemplo, se ele vem no meu consultório, eu sou um desconhecido. Sim. Uma pessoa que ele vai buscar ajuda, ele tem dificuldade, ele vai confrontar, ele vai desconfiar, ele vai ter medo de falar. Só de observar essas dinâmicas, eu já estou observando uma série de histórias de vida que ele passou, porque não é neutro. A forma como ele funciona veio da experiência de vida dele. Então isso é material para poder entender melhor o cliente e saber de onde vieram tantos problemas que ele tem. Isso é possível se detectar, não importa a idade da pessoa, desde criança até idoso, não tem diferença. Nós já vamos... Quando você trabalha com psicoterapia corporal, dentro dessas áreas, o corpo vai contando. Então você vê a forma, até o bebê quando nasce, dá para fazer uma leitura de como foi essa gravidez, do que aconteceu no estado emocional da mãe em relação à criança. No momento do nascimento? No momento do nascimento. Você consegue contar a história só pelo que você vê. Agora, o senhor chegou a mencionar, por exemplo, que olhando o corpo de uma pessoa, a forma, sem ela falar nada, já consegue fazer um retrato dela. Sim. Existem mecanismos, por exemplo, mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa? O que define? Mas tem muita coisa que é genética. Tem uma coisa que chama genótipo e tem uma coisa que chama fenótipo. Eu estava dando exemplo aqui quando estava esperando. Imagina pegar uma semente de uma árvore. Se eu pegar essa semente dessa árvore e plantar aqui, na praça, aqui perto, vai nascer uma árvore. Imagina que seja de ipê roxo. Vai nascer um ipê roxo. Se eu pegar essa mesma semente, exatamente igual, e plantar lá em Ribeirão Preto, onde eu moro, vai nascer um pé de ipê roxo. É a mesma árvore? Não é. Porque existe algo, até quem gosta muito de vinho fala muito do terroir. O que é o terroir? É um meio. O solo é diferente, tem elementos diferentes de um local para o outro, o clima é diferente, a quantidade de umidade, o tipo de calor, tudo isso aqui muda. Tanto é que isso aí, quando você vai comprar um vinho, você vai ver a safra. Por que você vê safra? Porque aquela safra, essa safra é maravilhosa. O vinho português 2011, todos tiveram assim. 2011 foi uma safra maravilhosa. Por quê? Porque o clima em Portugal em 2011 foi propício para as uvas. Então, frequentemente, a safra de 2011, qualquer vinho português, geralmente é mais caro. Por quê? Porque é mais procurado, mas é a mesma uva, do mesmo pé, mas aquele ano foi diferente. Então, observe que até a mesma planta, dependendo do ano, muda a característica. Genótipo é a característica do DNA. Fenótipo é a característica do DNA com a influência do meio. E a influência do meio é que vai contando a história.
Tá ok, então no próximo Entendeu? bloco a gente continua a falar sobre consciência sistêmica e doenças. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é consciência sistêmica e sobre isso a gente conversa com o Dr. Fernando de Freitas, médico sistêmico e fundador do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Doutor, eu queria abrir esse bloco agora, a gente fazendo essa ligação da consciência sistêmica em relação às doenças. Quer dizer, a doença, ela pode falar alguma coisa sobre a pessoa, é isso? Não, ela não pode, ela fala. Às vezes ela sussurra, às vezes ela fala, às vezes ela grita. E é interessante, porque tem níveis de doença. A doença, ela tem uma grande função. A doença no corpo serve para acordar o indivíduo para a doença na sua alma, no seu mundo emocional. Toda vez que tem uma doença no corpo, você pode procurar que tem um conflito emocional não resolvido. Geralmente é um conflito emocional infantil. E a doença, ela tem uma função extremamente importante. A função da doença é impedir que o indivíduo doente, que o doente enlouqueça ou morra. A doença não mata ninguém. A função dela é impedir que enlouqueça ou morra. Estranho, né? Não foi isso que eu aprendi na faculdade, mas eu fui aprender isso aqui na vida e depois pesquisando. Ele serve de alerta, é isso? É sempre um alerta. A doença sempre vai trazer uma seguinte situação. Você imagina uma pessoa doente. Se você adoecer, você vai olhar para quem? Para você mesmo. Você vai ter que fechar o que você está fazendo aqui fora e começar a dar mais valor para você mesmo. Nem que seja pela dor, mas você vai ter que olhar para você. Se você tem um caminho doentio, você tem uma forma doentia de viver, essa forma doentia pode estar te levando para um abismo e você não tem consciência disso. Aí vem uma doença. O que a doença faz? Breca antes que você caia nesse abismo. Então a doença está aqui como um alerta. Sai desse caminho. A doença não mata ninguém. É a sua vida doentia que faz você morrer. A doença vai te brecar. A doença tem uma outra função extremamente importante. Ela conta para você os problemas que você tem e também dá a dica do que você precisa fazer. É muito estranho, né? A doença, vou dizer assim, ela está conectada sempre com esses conflitos emocionais. E quando você entende a linguagem da doença, então, por exemplo, se vem um cliente que ele traz uma doença, eu começo a ver que tipo de doença, que efeito essa doença tem na vida dessa pessoa, o que essa doença está impedindo de fazer. Tudo isso já vai me dando dicas do que está realmente acontecendo dentro dessa pessoa. E se você souber mexer nesse conflito emocional e resolver essa dinâmica e fazer com que esse indivíduo mude a vida dele para uma vida mais saudável, a doença pode ir embora. Por exemplo, dor de garganta. Necessariamente está ligado, pensando por esse lado, está ligado a um aspecto de alguma coisa que você, de repente, deixou de falar ou falou demais? Aí vai ter uma característica assim, a dor de garganta é quando você engole ou quando você fala? Porque dependendo da característica, se é engolir, fica assim, que limite você tem que dar para você parar de engolir muitas coisas na vida. Tem coisa que você está engolindo porque as pessoas estão colocando e fazendo você engolir isso. E de repente, se você foi treinado desde criança a engolir qualquer coisa, chega uma hora que a garganta tem que brecar, porque se você não sabe falar não, a garganta fala não para você. E aí você vai ter que prestar bem atenção no que é que você está pondo aqui dentro e engolindo. E tomar consciência disso. E aprender a falar não antes que a doença fale. Se for na expressão, eu vou falar alguma coisa, então estou com dor de garganta, quando eu vou falar alguma coisa. E aí muitas vezes fica assim, o que será que eu tenho para falar, que vai sair daqui, mas é algo que é dolorido para mim, porque se eu falar, de repente você pode me julgar e não gostar mais de mim. E se eu não tiver confiança em você, minha mãe, minha mulher, meu filho, seja lá quem for, se eu falar você pode me julgar e fazer algo que chama assim, eu vou por distância, não quero mais saber de você. E aí eu tenho coisas importantes para falar para você, mas eu seguro. Então, emoções negativas, sentimentos negativos, eu vou segurando. Isso também vai causando problema. Então, cada órgão do nosso corpo, na verdade, ele pode estar ligado a algum tipo de emoção diferente. E é interessante que assim,
Às vezes, você tem um tipo de doença física, eu tenho outro tipo de doença física, mas dependendo, nós podemos ter um trauma semelhante. Só que ele está se manifestando de uma forma diferente. Mas é possível. Então, veja, às vezes nós temos a mesma doença, mas se olhar a raiz do problema, o trauma emocional que você carrega, às vezes não é igual ao meu. Então, isso também existe. Por isso, cada indivíduo é único. Existem muitos livros, por exemplo, fica assim, se tiver dor de garganta assim, é isso. Se tiver dor de cabeça assim, é isso. Eu não concordo muito com isso. Às vezes é, às vezes não é. Depende da história da pessoa, do meio. Exato, depende de uma série de características, senão fica muito simples, mas não é assim não. Precisa ver sempre com aquela pessoa, para aquela pessoa, o que isso representa. Então o indivíduo é único, é como fazer uma roupa sob medida para aquela pessoa. Eu preciso investigar nessa pessoa o que isso representa. Agora, numa consulta, em quanto tempo dá para se ter esse diagnóstico? A gente às vezes vai numa terapia, um psicólogo às vezes leva meses, anos para tentar se resolver um conflito. Nessa intenção da consciência sistêmica, leva mais tempo, menos tempo? Tem como se dar um prazo? 5 minutos já dá para fazer. 5 minutos? A questão é o seguinte, ver o problema, muitas vezes, para o profissional é fácil. O problema não é eu enxergar o problema. O desafio é fazer você enxergar o problema. Mas frequentemente, assim, na consciência sistêmica tem algo que nós trabalhamos assim, diagnóstico rápido e preciso, para fazer uma intervenção eficiente e duradoura. O diagnóstico, por exemplo, às vezes recebo pessoas que estão lá, nossa, eu estou há 40 anos em análise, fazendo um monte de coisa. Aí chega, eu, observando, vejo o corpo, vejo a forma como a pessoa fala, o tipo de queixa. Até o jeito dela se queixar é interessante. Ela fala de que jeito? Como uma vítima, ela fala acusando, tudo isso aí são características. Aí, de repente, eu olho, então, mas o que você achou nesses 40 anos assim? O que você descobriu sobre você? Que é isso. Então eu falo, não, o seu problema é assim, você sente isso, e você está sentindo agora é secundário, porque a grande dor que você tem é assim. Isso se manifesta nessas situações assim. E você encerra dizendo que ela perdeu 40 anos da vida não, dela. Não encerro, não. Muitas vezes perguntam, por que ninguém nunca falou isso? Porque você não queria saber. Porque se você quisesse saber, você também ia procurar alguém para te falar. Você estava acomodada também nesses 40 anos para ficar nesse conluio neurótico com os profissionais que atendem você. Porque se você quisesse realmente saber, você já tinha procurado outra pessoa. No próximo bloco a gente continua a falar sobre consciência sistêmica e as doenças. Vamos entender um pouquinho mais sobre o câncer. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é consciência sistêmica e sobre isso a gente conversa com o Dr. Fernando de Freitas, que é médico sistêmico e fundador do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Doutor, eu queria abrir esse bloco agora a gente falando sobre a questão do câncer, que é, entre aspas, o caso clássico, né? Muito se fala de câncer relacionado à amargura, à falta de perdão. É possível que seja realmente essa a origem do câncer? Tem vários tipos de câncer, mas o câncer, eu vou dizer uma coisa muito simples. O câncer é uma necessidade da pessoa falar não e colocar limite. Câncer é uma doença invasiva. Quando a pessoa tem uma doença invasiva, frequentemente ela tem uma dificuldade de falar não para os outros e ela permite que os outros a invadam. E aí eu dou mais valor ao outro do que a mim mesmo. No sistema imunológico, nosso sistema imunológico ele trabalha com a identidade, o que sou eu. A célula que sou eu, ok, eu não ataco. Aquilo que não sou eu ataco. Você, eu e todos nós, e todos que estão assistindo, também tem células cancerígenas no corpo agora, nesse momento. Se tivesse um exame que pesquisasse, todo mundo teria. A questão é, por que essa célula não vira um câncer? Porque o sistema imunológico está atento. Ele olha para aquela célula e o que ele faz? Ele identifica e elimina. Por quê? Porque isso aqui não pertence a mim. Isso não é meu, isso não é saudável. As pessoas que têm câncer
vão no médico, o médico vai ajudar e muito com toda a sua medicação. Isso é uma parte fundamental. Uma outra parte que muitas vezes fica negligenciado é o trabalho interno. Se você não souber colocar limite nas pessoas que elas vão invadindo a sua vida, a chance de você recidivar é muito grande. Se você não fizer mudanças importantes na sua vida, dando mais valor a si mesmo do que dando valor aos outros, geralmente tem uma personalidade cancerígena, são pessoas que vivem muito para os outros. Eu vivo me dedicando aos outros. Por isso, frequentemente, as pessoas falam assim, é uma pessoa tão boa, Deus está levando porque ela é muito boa. A questão é que ela não é muito boa. Ela fica fazendo tudo para o outro, mas ela negligencia a si mesma, falta amor próprio. Mas às vezes, talvez ela esteja até escondendo um outro problema, que é a falta de aceitação do grupo, né? Mas sempre. Você acabou de falar no ponto, né? Às vezes, é sempre. Se eu tenho que me moldar para o outro, é para que o outro me aceite. Só que aí eu estou inventando um personagem para você gostar de mim. E quando você gostar desse personagem, eu vou me sentir amado? Eu não, porque você gosta do personagem que eu inventei, mas você não gosta de mim. E aí esse conflito fica dentro de mim, do mesmo jeito. Então tem um ser que eu invento para falar com as pessoas, estar aqui no meio. E tem eu que estou escondido em algum lugar. E a doença vai mostrar você, e você vai ter que olhar para você de novo. Você vai ter que dar valor a quem? Ao outro ou a você? Eu tive um caso muito interessante, que era uma mulher, ela tinha 38 anos e tinha câncer de mama. Estava fazendo radioterapia, quimioterapia, fez cirurgia, mas a mãe dela não sabia que ela tinha câncer, porque ela não podia contar para a mãe, senão a mãe ia sofrer. E qual era a vida dela? Cuidar da mãe dela. E a doença estava falando o quê? Cuida de você. E até ela, doente, com câncer, inventava 1000 historinhas. Será que a mãe não enxergava que a filha estava doente? Com câncer? Porque qualquer um via, o que a gente percebe, né, doutor, assim, que se dá para entender é que toda doença, ela é uma falta de equilíbrio, né? Não, claro, a pessoa também ela não vai cuidar só do seu umbigo, porque daí ela vai desenvolver outro tipo de doença, né? O ponto é achar esse equilíbrio, que é onde está a vida saudável, né? Esse é o ponto-chave, o equilíbrio. A questão é o que é esse equilíbrio? Primeiro você se ama, depois você ama o outro. Se você não souber se amar, você não tem condições de amar o outro. Agora aí vai a pergunta, para a pessoa se amar, ela tem que ter sido amada. Sim. E aí a gente volta na infância. Exatamente. Né? Então, uma pessoa que ela não teve uma infância saudável, pelo que o senhor está falando, já que as doenças elas se originam grande parte na infância, ela tem uma propensão muito maior, então, de desenvolver uma série de doenças. Sim. Mas isso é taxativo? Por exemplo, tive uma infância triste, estou fadada a ficar doente. Ou tem como reverter essa situação? Tem, porque é o seguinte, depende como você interpreta a história de vida. Tem um caso clássico, aqui eu duro que se eu for contando aqui, nós vamos encerrar todo o tempo, né? Mas tem um caso clássico de gêmeos canadenses idênticos que saíram de uma família disfuncional. O pai era drogado, a mãe alcoólatra, e essas crianças viviam sob maus tratos. E aí o que aconteceu? O governo tirou esses dois, gêmeos idênticos. Os dois passaram pela mesma experiência infantil. Cada um foi adotado por uma família. Um deles se tornou um profissional saudável, um engenheiro, casou, teve filhos e muito bem na vida. O outro virou um drogado. E aí os pesquisador adora gêmeo idêntico exatamente para afastar essa história da genética, né? Aí os pesquisadores fizeram uma pergunta que foi assim: o que fez você se tornar quem você é hoje? E os dois deram a mesma resposta, que foi: é só ver a família de onde eu vim. O trauma é o mesmo, a história é a mesma, a questão é qual a interpretação que cada um deu para esse trauma. E aí eu estou vendo também a importância de cada família que adotou, que pôde dar uma visão diferente e ajudar um a ganhar uma resiliência e mudar para algo melhor, e outro ficar aprisionado no trauma. Essa é a grande diferença. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Infelizmente o nosso tempo acabou, apesar de ter muito mais assunto para a gente conversar. A gente volta uma próxima. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.